Aleluia, glória a Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, vocês estão bem? Glória a Deus, se você está bem, você vai sair daqui melhor ainda. Se você não entrou bem, você vai sair daqui, sabe, diferente, com o semblante mudado, porque Deus está fazendo coisas novas nessa manhã. Deus está nos pegando na intimidade, Deus está nos pegando por dentro nessa manhã. Abra a sua Bíblia, por favor. Deus tem uma palavra para os nossos corações, Deus tem um alimento para a nossa vida. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez, adorar a Deus aqui na IAP conosco, glória a Deus, tem algumas pessoas ali atrás, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, fique à vontade. Essa casa pertence ao nosso Pai, então fique à vontade para adorar a Deus, amém? Vamos aplaudir Jesus pelas essas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Eu tenho a certeza que você vai voltar, porque a presença de Deus, ela é irresistível, a presença de Deus é viciante. E nada melhor do que sentir essa graça. Mateus capítulo 3, versículo 1, abre aí por favor. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 11, nós vamos ler. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Pois é a João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, em volta do Jordão, iam até ele, até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produza o fruto digno de arrependimento. E não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu confirmo a vocês que Deus pode fazer que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o chamado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Pode se assentar aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É uma palavra muito conhecida, né, em nosso meio cristão, que fala sobre a pregação de João Batista, aquele a qual o Senhor escolheu para preparar o caminho para a chegada do Messias. E a vinda de João Batista não começou quando o anjo apareceu para Zacarias, mas começou quando ele foi profetizado através de Isaías, através dos profetas. Na realidade, tudo que aconteceu no Novo Testamento, o Antigo Testamento era a sombra das coisas futuras, aleluia. Tudo que Jesus ele falava, aquilo que ele anunciava, ele dizia: assim como está escrito, está escrito, está escrito.
Aleluia. Um dia, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, já tinha uma palavra que nós já tínhamos sido escolhidos. Não somente no ventre da nossa mãe, mas também antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha nos elegido nele. O Senhor já tinha um plano preparado para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E João Batista, como muitas outras pessoas que foram escolhidas por Deus, era um homem que foi escolhido através dos seus pais, aonde a sua mãe Isabel era uma mulher estéril. Existiam algumas impossibilidades para que João Batista nascesse. E as impossibilidades era que a sua mãe era estéril, não poderia gerar filhos, e também ela era uma mulher de idade avançada. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele é um Deus que está acima de qualquer impossibilidade. Eu me lembro que não somente esse feito aconteceu na vida de João Batista, mas isso vem sempre acontecendo quando Deus escolhe alguém para exercer uma chamada, para cumprir uma missão, um propósito. Foi também na vida de Abraão e da sua esposa, onde eles também eram de idade avançadas, mas Deus também tinha prometido um filho, um herdeiro, que viria de suas entranhas. E passando o tempo, nós sabemos a história, Abraão não creu, né? Na realidade a sua esposa não creu, e pegou a sua serva Agar para ter um filho com Abrão, mas Deus falou que a geração que Deus tinha, a promessa não era sobre a escrava, mas era sobre a livre, mas era sobre a esposa de Abraão. Algo que nós já podemos entender e o Senhor já fala ao nosso coração. Tudo que Deus fala e que vai fazer na nossa vida, vai além da nossa lógica humana, vai além dos nossos olhos naturais. Pode as circunstâncias se fecharem, pode até a gente pensar que aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje seja algo impossível de Deus realizar, mas uma coisa é certa: Deus, Ele cumpre as promessas. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Deus, Ele é especialista a nos levar a cenários improváveis, impossíveis, para que esses lugares de impossibilidade se tornem possíveis em nossa vida. Nós lembramos também da vida de Sansão. Foi um homem que os seus pais também, a sua mãe era estéril, mas Deus tinha um propósito e fez dela uma mulher que gerou um libertador. Aleluia! Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele faz. Deus, Ele vai além das circunstâncias. E assim também foi na vida de Isabel, de Zacarias. O anjo do Senhor visita Zacarias no seu turno, onde ele estava ali cumprindo o seu papel de sacerdote. E o anjo aparece para ele e fala: não temas, Zacarias, porque as suas orações foram ouvidas, e a sua mulher dará à luz um filho. E Zacarias, ele não crê nisso por conta das circunstâncias, e por ele não crer, ele fica mudo. Aleluia! Mas o Senhor cumpre a palavra. João Batista, ele nasce, ele cresce, ele começa a viver o propósito ao qual o Senhor o chamou. E o propósito era preparar o caminho do Senhor. Ele ia pregando o reino dos céus, e João Batista, o seu único esboço, a sua única ministração, a sua única palavra que Deus entregou para ele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele ia diante das pessoas pregando, diante do Jordão, batizando: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E as pessoas iam diante deles, e iam se batizando. Aleluia! Então o primeiro batismo que o homem, toda mulher precisa passar, é o batismo de arrependimento. O batismo é um dos atos proféticos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada,
aonde quando a pessoa se batiza nas águas, ela está declarando para as testemunhas espirituais e testemunhas físicas que ela está morrendo para a sua própria vontade. Ela está morrendo para as coisas desse mundo. E a partir desse novo nascimento, agora ela pertence exclusivamente para Deus. Aonde essa pessoa está dizendo: eu me arrependo por todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida, por tudo aquilo que feriu os princípios de Deus, tudo aquilo que eu fiz que não agrada ao Senhor. Através do batismo, ela mortifica a sua carne, e agora ela nasce uma nova criatura. Assim como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário morrer para viver. Aleluia. É necessário perder para ganhar. Para nós ganharmos o céu, nós precisamos perder a terra. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Jesus, ele disse: aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Aleluia. Tem pessoas que querem Deus, querem ser salvas, mas não querem se batizar. Não querem passar pelo novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, será salvo. A fé não está atrelada somente àquilo que a gente crê, mas também àquilo que Jesus estabeleceu através da palavra e nós praticamos. Aleluia. Porque até o diabo crê em Deus e estremece. Somente crer não traz salvação para a vida de ninguém, mas a fé, a salvação vem pela fé e pelas obras. Então aquele que creu precisa se batizar. Eu não sei qual será o próximo batismo aqui na igreja IAP, eu não sei ainda se tem data, mas se você não tomou essa decisão, você está correndo risco em sua salvação. Existia uma pessoa que foi salva sem ter sido batizada, mas porque essa pessoa não teve a oportunidade de se batizar antes. A Bíblia fala que quando Jesus ele foi crucificado, 2 ladrões estavam ao lado dele, onde nos últimos minutos da vida deles, eles tiveram a oportunidade de se entregar a Cristo. Só que foram 2 homens que tiveram 2 atitudes. Um deles só queria sair da cruz, só queria sair daquele sofrimento momentâneo, daquelas dores que ele estava sentindo, e ele fala para Cristo e diz: se você é mesmo Jesus, me tira daqui então dessa condição, me tira dessa cruz. Um homem que tinha feito tudo de errado na vida, mas ele não queria se arrepender e reconhecer quem Cristo era. Ele queria somente, sair daquela condição difícil que ele estava passando. Tem pessoa que não quer Cristo para se arrepender e mudar de vida de dentro para fora. Só quer Cristo para poder ganhar uma bênção. Somente para poder se ver livre de algum sofrimento dessa terra, ou ser abençoado em sua vida financeira, em sua vida material, outra vez na sua condição física. Era esse homem, ele não se arrependeu, ele só queria Cristo, por aquilo que Cristo poderia fazer na terra, mas não por aquilo que Cristo poderia dar eternidade para ele. Só que o outro homem que estava ao lado do Senhor, ele disse: o que você está dizendo? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos levaram até a cruz, a ser crucificado. Porque nós pecamos e por isso nós estamos aqui, pagando esse preço. Mas esse homem, ele nada fez para estar na cruz. Ele não cometeu delito algum para estar aqui. E ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso.
Aquele homem não queria sair da condição da cruz, fisicamente, de dor, de sofrimento. Ele entendeu que ele era a última oportunidade de se arrepender dos seus feitos no passado. E ele viu o Messias, o Salvador, ao lado dele e falou: Senhor, eu me arrependo, eu sei quem o Senhor é, Tu és o Filho de Deus, eu sei que daqui a pouco eu vou morrer, mas eu creio na minha salvação. Lembra de mim quando entrares no paraíso. Ele estava dizendo: Jesus, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo, meu filho, você estará comigo no paraíso. Mas tem pessoas que ouvem sobre batismo, sobre imersão nas águas. Isso não é um plano da igreja, isso não é um plano religioso, um ritual religioso. Isso é uma ordenança de Cristo para aqueles que querem nascer de novo. O ritual é um batismo que as pessoas fazem quando é criança, quando é bebê, aonde somente quem tem pecado que precisa se batizar, e quem tem na sua consciência a decisão daquilo que está fazendo. Desculpa, eu não quero ferir aquilo que a sua família te ensinou, aquilo que você aprendeu, mas o batismo é aquele quando você era bebê e você nem lembra. Isso não faz efeito nenhum para a salvação. O que faz efeito é quando nós somos adultos e já sabemos o que é certo e o que é errado. E as decisões que nós temos que tomar acerca da nossa salvação e da nossa vida. Mas eu preciso correr, eu preciso continuar aqui naquilo que o Senhor me entregou. João Batista estava pregando arrependimento, e o primeiro batismo é o batismo nas águas, nascer de novo. Mas há um segundo batismo, e esse segundo batismo vem do céu para a nossa vida. Vem através da nossa primeira entrega. O batismo nas águas vem da nossa atitude, da nossa entrega. Mas o segundo batismo, os céus olham a nossa primeira entrega e vem o segundo batismo, que é o batismo com fogo. João Batista estava dizendo: eu estou preparando o caminho, eu estou pregando o arrependimento, porque através do arrependimento a casa é limpa, a casa é purificada, Jesus perdoa os pecados, e quando a casa é limpa, quando o ambiente é preparado, João Batista disse: agora está vindo um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O cristão não pode ter em sua vida somente as marcas do primeiro batismo, tem que ter as marcas também do Espírito Santo, precisa ser envolvido na glória de Deus, precisa ser cheio da presença do Senhor. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é um elemento na palavra de Deus que aponta para a presença do Espírito Santo. Na maioria das vezes, quando nós ouvimos a palavra fogo na Bíblia, está apontando para um coração aquecido, para alguém que carrega a presença do Senhor. Aleluia! Em diversos momentos na palavra, nós podemos entender de forma profética que Deus simbolizava o fogo para trazer a notoriedade da sua presença, a manifestação do seu poder. Sempre foi o desejo de Deus não andar do nosso lado, mas andar dentro de nós. Nunca foi desejo de Deus caminhar do nosso lado, sempre foi desejo de Deus estar dentro de nós. O batismo com fogo é carregar Deus dentro de nós, é ser envolvido por essa presença de dentro para fora. E Êxodo capítulo 3 fala da vida de Moisés. O que atraiu Moisés foi o fogo de Deus. Deus, ele fala com Moisés, atraindo ele através de uma sarça que se consumia, que ardia, mas não se consumia, que queimava, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés.
Porque Deus estava dizendo: Moisés, você não vai conseguir fazer nada. O que eu tenho para fazer na sua vida, se a minha presença, se o meu fogo não estiver com você, se a minha unção não estiver com você, você precisa da minha capacitação, você precisa ser revestido de poder, você precisa da minha presença. E quando Moisés está cumprindo o seu papel de libertador, quando Deus tira através de Moisés o povo do Egito para a terra prometida, a Bíblia diz também que durante a noite, para proteger, para guardar e mostrar o caminho, Deus colocava uma coluna de fogo diante do povo. Durante o dia era uma nuvem para os proteger, para os guiar, e durante a noite era uma coluna de fogo. Eu fico pensando como esse povo reclamava tanto, como esse povo discutia tanto e ainda queria voltar para trás do Egito, vendo sinais notórios da glória de Deus, o fogo durante a noite, a coluna visível para todos eles, e antes disso, Deus também já tinha aberto o mar vermelho para eles passarem em terra seca. Como alguém vê Deus abrindo o mar vermelho, passando em terra seca, e depois de algum tempo consegue negar o poder de Deus, negar ao Senhor, e ainda dizer que Deus não estava com Moisés? Como Deus não estava com Moisés, tantos sinais Deus estava fazendo. Sabe o que acontecia para que o povo pudesse ter esse tipo de atitude, de querer desejar o Egito? Porque o fogo estava só do lado de fora, o fogo não estava dentro deles. Porque quando o fogo está dentro de nós, a gente não murmura. Quando o fogo está dentro de nós, nós não retrocedemos. Quando o fogo de Deus está dentro de nós, nós reconhecemos a nossa total dependência dEle. Aí tem pessoas que dizem: como queria estar naquele tempo de Moisés, naquele tempo que Deus se manifestava dessa forma. Não, é melhor o nosso tempo. Porque hoje, Ele está derramando do Espírito dEle sobre toda a carne. Naquele tempo era somente naqueles que eram sacerdotes, eram reis, eram profetas, eram libertadores, que o Espírito de Deus se apossava deles. Quem lembra de Sansão? A Bíblia diz que Deus escolheu Sansão como nazireu, escolheu ele desde o ventre. Ele foi um jovem, uma criança que já cresceu, cheio do Espírito Santo. Só que para que o Espírito Santo permanecesse nele, ele teria que cumprir o voto de nazireu, que era ser consagrado a Deus, separado ao Senhor. Esse era o voto de nazireu, isso era ser nazireu e permanecer queimando na presença, era ser separado, era ser, consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Sansão ia para a guerra, o Espírito de Deus se apossava dele. E Sansão, ele vivia aquilo que ninguém vivia naquela época. Sansão era diferente dos iguais. Quem vive debaixo da unção e do fogo do Espírito é diferente dos iguais. Essa pessoa brilha, essa pessoa fala diferente, essa pessoa se comporta diferente, essa pessoa da sua boca sai palavras proféticas, palavras de vida. Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração, se a nossa vida está cheia do Espírito Santo, é dele que nós vamos falar. É por ele que nós vamos viver. E a Bíblia diz que Sansão era vitorioso, porque Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele. Só que teve um dia que ele começou a comprometer essa presença. Como ele começou a comprometer? Andar com quem não era para andar, fazer o que não era para fazer. Ele não poderia tocar naquilo que era morto, ele se arriscava. Ele não poderia tomar nada que era da videira, e ele se arriscava. Ele passava perto dos lugares que poderia, comprometer a unção e o poder de Deus.
E um dos versículos mais tristes da Bíblia foi quando Sansão, ele foi para a guerra, e a Bíblia diz o seguinte, e Sansão não sabia, que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Pastor, e como o Espírito Santo se afasta da vida de alguém? É quando essa pessoa começa a pecar e não se arrepende. Começa a se envolver com coisas desse mundo e começa a se esquecer do voto de Nazireu, de viver uma vida de santidade, de consagração ao Senhor. Porque o Espírito Santo só se manifesta aonde tem altar, aonde tem lenha, aonde tem sacrifício. Porque sem sacrifício nunca haverá fogo de Deus na nossa vida. Sem consagração nunca terá fogo de Deus na nossa vida. Levítico capítulo 6, versículo 8. Não precisa abrir, se você quiser anotar e ler na sua casa. Foi estabelecido por Deus através de Moisés fazer um tabernáculo, onde esse tabernáculo tinha 3 separações, né, que seria o pátio, que seria lugar santo e o lugar santíssimo. E na primeira entrada desse tabernáculo já se encontrava ali o altar do sacrifício, aonde era oferecido através dos sacerdotes sacrifícios, né, de animais, eram queimados ali em favor do povo, em favor de arrependimento. E a lei de Levítico capítulo 6 era que o sacerdote todas as manhãs colocasse lenha sobre aquele altar, porque o fogo não poderia se apagar. O fogo precisava permanecer aceso continuamente, incessantemente, simbolizando a presença de Deus através do sacrifício. Hoje nós podemos queimar na presença de Deus através de um único sacrifício, e o nome dele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que João Batista estava dizendo, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Somente através da oferta que é Jesus, que foi entregue em sacrifício, hoje nós podemos entrar na presença de Deus, não somente ficar no lugar de arrependimento, mas também ir para o lugar santíssimo e provar da presença de Deus de uma forma intensa, aonde no lugar santo e lugar santíssimo havia um véu que separava. Mas quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia fala que o véu se rasga. E aquilo que nos trazia separação já não separa a gente mais do Senhor. Hoje a presença de Deus está disponível. Hoje a presença está disponível para quem quer viver totalmente cheio dessa presença, para quem quer ser governado por essa presença. O tema das ministrações da célula nesse tempo é governados pelo Espírito Santo. E esse é o desejo de Deus, que a igreja de Cristo Jesus seja uma igreja carregada pelo Espírito Santo, governado por Ele. Precisa ter lenha, precisa ter entrega para queimar incessantemente. Nós estamos aqui colocando lenha. O que é lenha? É oração. Lenha é adoração. Lenha é palavra. Nós estamos aqui colocando lenha em nosso altar, no culto de hoje. Orando a Deus, é o nosso culto racional, adorando a Deus, ouvindo a palavra. Mas a Bíblia não diz que essa colocação de lenha através dos sacerdotes, eu e você somos sacerdotes. Em Jesus Cristo Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Colocar lenha em nossa vida não é somente de domingo, não é somente de quarta-feira profética, não é somente na sexta-feira de célula. A Bíblia diz que os sacerdotes, todas as manhãs. Como nós temos acordado
os primeiros minutos da nossa manhã, define que nós vamos viver o resto do nosso dia. Porque nós temos que acordar colocando lenha. Já falando, Jesus, muito obrigado. Senhor, sou dependente de Ti. Espírito Santo, eu Te louvo, eu Te adoro. Toma a direção da minha vida. Porque tem pessoas que já acordam na segunda-feira atribulado. Já preocupado com o trânsito, já preocupado com o ônibus, com o metrô, já preocupado com as pessoas no trabalho, com o salário que é pouco. Não é esse tipo de lenha, não é esse tipo de altar que nós temos que construir. Não, Deus não nos chamou para colocar fogo estranho no altar, não. Deus nos chamou para colocar lenha no altar verdadeiro, o altar que é para o Senhor. Nós temos que ter uma vida de conduta, de entrega a Deus constantemente, sem cessar. O fogo da nossa vida, do Espírito, não pode se apagar. E eu quero dizer para você que o maior responsável não é o seu líder de célula, não é o seu pastor, não é o ministério que você congrega. O maior responsável por colocar lenha nesse altar é eu e é você. Nós somos responsáveis por colocar lenha. Pastor, e qual é a responsabilidade de Deus? Derramar fogo. Se eu e você somos responsáveis em colocar lenha todo dia, não se preocupa que o fogo Deus vai fazer descer. Que o fogo virá sobre o altar. Não podemos sair daqui do culto como esse e esquecer da nossa responsabilidade como sacerdote, de pessoas que se entregam ao Senhor, para vencer a nossa carne. Os desafios da vida cristã é a nossa carne, é o mundo e é o diabo. E nós não vamos vencer se não tiver fogo de Deus em nossa vida. Porque quem tem fogo está protegido. Quem tem fogo sabe para onde está indo. A coluna de fogo ia guiando o povo. Eles não estavam perdidos, Deus estava com eles. A coluna de fogo estava ali protegendo dos bichos que tinha no deserto. Ninguém consegue sobreviver há 40 anos em um deserto sem fogo durante o dia, durante a noite, e sem a nuvem durante o dia. Era a proteção de Deus, era a presença do Senhor. Ninguém consegue se manter em Deus, na rocha em Cristo, se não for através da presença. Davi, ele sabia muito bem que o que ele tinha de mais valioso era a presença de Deus em sua vida. E ele pode provar isso, que quando ele estava quase comprometendo a presença, aonde ele cai em seu pecado, a preocupação dele, de imediato, foi se arrepender. Foi sair do trono, sair da plataforma. Nós temos que sair da plataforma. Nós temos que sair dos títulos. Nós temos que sair daquilo que os homens podem ver e para um lugar onde só Deus nos conhece. E Davi orou e disse: Senhor, por favor, não retira de mim a sua presença. Não retira de mim o teu Espírito. A preocupação de Davi não foi comprometer o seu reinado, o seu ouro, a sua prata, os seus carros, os seus cavalos, as mulheres que ele tinha, os triunfos que ele já viveu. Quando Davi falou: não retira de mim a sua presença, Davi estava dizendo: o maior bem que eu tenho e a maior vitória é Deus dentro de mim.
Porque sem Ele eu nada sou, sem Ele eu nada tenho. Nós temos que priorizar o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que dar a honra a Ele, que é devida. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, já tem tudo. Já encontrou o maior tesouro que existe. Quando essa presença me tocou, eu nunca mais fui o mesmo. Quando essa presença me envolveu, as coisas desse mundo perderam o seu valor. O mundo não me atraía mais. Porque quanto mais nós tivermos dessa presença, menos de nós teremos. Menos do mundo nós teremos. Porque tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque ainda não se envolveu nessa presença. Porque tem pessoas que têm dificuldade ainda de se entregar totalmente a Deus, porque ainda não se envolveu nessa presença. Porque nessa presença nós queimamos nossos antigos amores, nós queimamos a nossa carne, a nossa vida. Eu quero fazer um desafio para você. Só ore pedindo essa presença, só ore pedindo esse fogo, ore por isso incessantemente. Porque aquilo que te separava em Deus não vai te separar mais. As coisas do mundo que te atraía não vai te atrair mais, vai perder o seu valor. Pastor, como que eu sou livre de vícios? Somente se a presença de Deus te envolver. Tem pessoas que criam barreiras, até mesmo inimigo, porque estão passando por alguns vícios, algumas coisas, e elas se sentem indignas de receber essa presença, por conta dos pecados. Essa presença não é para quem é santo, essa presença não é, para quem se acha o sertão. Essa presença veio sobre Isaías, mesmo ele tendo lábios impuros. Ele disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. A presença precisa consumir o nosso pecado. A presença precisa consumir a nossa vida. Eu quero dizer que através de Cristo você é digno sim de entrar nessa presença. Eu e você somos dignos sim de receber o Espírito Santo. O fogo não pode se apagar. A chama precisa permanecer acesa. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Vamos ler essa passagem. 1 Reis 18, 21. Se puder abrir aqui para mim, por favor. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém o povo não disse nenhuma palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eis que escolham para si um dos novilhos e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não ponham fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome de seu Deus. Eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma proposta boa. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não se ouve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou de férias, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue.
Passando ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem respostas, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele se fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre o altar. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: faço isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a sua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Isso, pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Israel tinha se corrompido. Eles estavam cochilando em 2 pensamentos. E uma hora eles queriam Baal, adorar Baal, fazer ofertas a Baal. Outra hora queria fazer ofertas a Deus, sendo levado por Jezabel, por Acabe. E Elias fala: vocês vão ficar assim até quando? Decidem quem vocês querem servir. Não fiquem pensando, vivendo em 2 pensamentos. Elias estava dizendo: se entregue somente ao Deus verdadeiro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que se entregar por completo. O fogo só queima para quem se entrega por completo. Quem quer dividir a vida com Deus e com o mundo nunca vai queimar. O sacrifício é por completo. Deus, ele não divide a adoração. Deus, ele não disputa com o diabo. Aleluia. Quem é esposo aqui, é casado, levanta a mão. Eu também. Eu não divido a minha esposa com ninguém. A minha esposa, ela é só minha. Ela pertence a mim, eu pertenço a ela. Deus não vem buscar uma noiva que se corrompe, que freta com outros esposos. Jesus veio buscar como noivo uma noiva fiel, uma noiva que se entrega totalmente a Ele. Assim é como o nosso Deus. Nós precisamos se entregar de uma vez por todas. E Elias, para que o povo pudesse voltar para ele faz um desafio. E falou para os profetas de Baal: então vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vocês vão louvar a Baal, vão sacrificar a Baal, vocês vão ofertar a ele. E eu vou ofertar ao meu Deus, ao Deus que eu creio, que eu vivo, que é o Deus de Israel. E aquele que responder com fogo diante do sacrifício é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começam a clamar, começam a se cortar. Há horas fazendo adoração, nada acontece, o fogo não desce. E Elias falou: talvez Baal esteja de férias. Talvez ele está muito ocupado e não ouviu a adoração de vocês.
Agora chegou a vez de Elias, o profeta de Deus, preparar a lenha e erguer o altar. Na realidade, o altar estava caído, estava derrubado. Ele começa a restaurar o altar. Ele começa a preparar a sua vida. Altar aponta para a nossa vida, aponta para a nossa casa, aponta para o ambiente. Elias prepara o ambiente, prepara o coração, prepara o altar ao Senhor. E depois dele colocar o novilho, colocar a lenha, ele começa a orar a Deus e dizer: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu oro a Ti, Senhor, vem com o Seu fogo, vem com a Sua presença, responde-me, Senhor, para que esse povo reconheça que só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que quando Elias estava orando, o fogo do céu desceu sobre aquele sacrifício, sobre aquele altar. Deus respondeu à oração de Elias com fogo e consumiu aquele holocausto. E todos naquele tempo começaram a dizer: só o Senhor é Deus. O nosso Deus, Ele nos responde com fogo. O nosso Deus é aquele que nos batiza com a presença dEle. O nosso Deus, Ele quer nos consumir com esse batismo de fogo em nossa vida. Aquele fogo era um fogo natural, um fogo físico. Mas o fogo que desce sobre nós hoje é o fogo do Espírito Santo. É o fogo da presença. Nós estamos dizendo nesses últimos dias, para que possamos ser governados pelo Espírito. O que é ser governado pelo Espírito? É a presença de Deus que nos conduz. É a presença de Deus que nos orienta. Ser cheio do Espírito Santo é dizer que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. É dizer que os nossos comportamentos agora serão os comportamentos de Deus. É dizer que a nossa mentalidade agora será a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é declarar que a nossa vida é conduzida pelo Senhor. Em Joel capítulo 2, versículo 28, nós já escutamos sobre isso. Havia uma promessa liberada que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, aonde os velhos sonhariam, os filhos e as filhas profetizariam, e os jovens teriam visões. A presença do Espírito Santo é para todos aqueles que crê. A presença do Espírito Santo é para os filhos. A presença do Espírito Santo não é só para quem é profeta nesse tempo, só para quem é pastor, só para quem é apóstolo. A presença do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que há uma ardente expectativa da manifestação dos filhos. Porque os filhos de Deus têm uma marca, e essa marca é a presença. E essa marca é a glória. Porque na realidade não dá para a gente viver um ministério sem primeiro ser filho. A maior chamada e o maior ministério que alguém possa exercer é a chamada de ser filho. E essa chamada é para todos, ser chamados filhos de Deus. E depois de sermos filhos e sermos envolvidos pela presença do nosso Pai, aí sim nós podemos exercer uma vocação, uma chamada para edificação do corpo. Porque na realidade, sem ser filho e sem ter a presença, nada nós podemos fazer. Nós não podemos viver uma chamada, um ministério com a força do nosso braço, com a nossa razão. Não é a nossa alma que tem que conduzir a nossa vida, as nossas emoções, mas é o Espírito. Nós ouvimos o último esboço agora dessa célula, um esboço muito poderoso. Quem não vive no Espírito vive na alma. E quem vive na alma vive em ansiedade,
vive em perturbação, vive em depressão, vive aflito, preocupado com o passado, preocupado com o futuro, vive triste, cabisbaixo, sem esperança. É por isso que Jesus um dia disse para os discípulos, quando ele ressuscitou: vão para Jerusalém, não saiam de lá, porque lá vocês serão revestidos de poder. Jesus estava dizendo: os meus filhos, os meus discípulos, vai precisar de mim o tempo todo, vai precisar de mim 24 horas, vai precisar estar na minha presença. E foi isso que os discípulos fizeram, foram para Jerusalém. Antes da ascensão de Cristo, Jesus ele tinha dito: vão para Jerusalém. Só recebe o Espírito Santo para quem obedece às ordenanças de Cristo. Ele disse: vão para o ambiente aonde eu vou derramar a minha glória. E os discípulos foram e ficaram esperando a promessa. Ficaram em oração, acreditando naquilo que Jesus falou. E a Bíblia diz que em Atos 2, eles estavam no cenáculo, orando, debaixo de uma palavra que Jesus liberou, acreditando que uma hora ou outra, eles seriam envolvidos por essa presença, envolvidos por essa glória. E a Bíblia diz que de repente, veio do céu como um som de um vento impetuoso, e começou a encher aquela casa onde eles estavam assentados, e vieram sobre eles línguas repartidas como de fogo, e envolveu cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe que eu fico pensando, que Jesus, quando estava na terra, aonde ele andava e caminhava, havia uma multidão que seguia ele, havia muitas pessoas ouvindo e recebendo milagres, mas na descida do Espírito Santo, que era a parte mais importante, essa multidão não estava. Será que o Espírito Santo era somente para mais ou menos 120? Jamais. Se tivesse ali 500 seriam envolvidos com o Espírito Santo. Se tivesse ali 1000 seriam envolvidos com o Espírito Santo. Mas somente discípulos estavam ali. Porque multidão não quer ser envolvida com o Espírito Santo. Multidão só quer ver sinais, prodígios e maravilhas. Não, discípulo quer intimidade com o mestre. Discípulo quer responsabilidade para se santificar. Discípulo quer caminhar como Jesus andou, quer falar como Jesus falava, quer ouvir aquilo que Jesus ouve. E de repente veio do céu aquela presença, aquela unção. E a partir disso eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a espalhar as boas novas, debaixo de uma poderosa unção e autoridade. E esse Espírito é o mesmo Espírito que está aqui. E a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo não é os dons que essa pessoa possui, mas os frutos que ela carrega. A maior evidência de alguém que tem o Espírito Santo é a conversão que essa pessoa está vivendo. Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Já foi falado muitas vezes que só tem o Espírito Santo aquele que fala em línguas. Isso é uma mentira. A manifestação do Espírito Santo não é revelada através dos dons, é através de um caráter transformado. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós não nos conformamos mais com esse mundo.
Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo, quando está dentro de nós, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, e a gente não se conforma mais com a mentira que o mundo prega. Nós andamos na contramão. Alguém que é cheio do Espírito Santo, aquilo que fazia antes não faz mais, porque o Espírito Santo está mudando o entendimento. E os dons vêm depois. A Bíblia fala: buscai os dons espirituais. Mas isso não é o principal. Nós temos que buscar primeiro o relacionamento com o Espírito Santo e viver uma conversão genuína. Não se sinta diferente de ninguém, por talvez você não falar em línguas e o outro falar. Deus te ama e você foi batizado sim da mesma forma. Se eu cair para trás é porque eu fui cheio do Espírito Santo. Se eu cair para frente é porque eu fui cheio. Tem pessoas que caem e levantam e não faz nada para mudar nada. Caiu nas emoções, caiu na alma, porque alguém que é possuído pelo Espírito Santo e cai na unção, quando se levanta, levanta diferente, levanta constrangido. Nossa, a glória de Deus veio até mim, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz, eu preciso viver o que eu nunca vivi, eu preciso tomar decisões assertivas da minha vida, eu preciso vencer o mundo, eu preciso vencer o pecado, eu preciso andar na contramão. Quando nós provamos dessa presença, nós nunca mais somos os mesmos. O meu desejo de, perder o gosto das coisas desse mundo foi antes de eu falar em línguas. Foi quando eu me arrependi e reconheci Cristo como o Senhor da minha vida. Ele me perdoou, Ele começou a me purificar. O Espírito Santo começou a fazer parte da minha vida. Foi lá que eu recebi o batismo. E depois, com a minha busca, com a nossa entrega, Deus é tão bom que ainda nos dá presentes para poder servir as pessoas e pregar o Evangelho. Se coloque de pé, por favor. Uma igreja relevante é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja marcada com fogo. É uma igreja que deseja a presença incessantemente. Porque o Espírito Santo, Ele queima a nossa vaidade, Ele queima o nosso orgulho, Ele queima tudo aquilo que não pertence a Deus em nossa vida. Ele consome a nossa carne. Nesse ano de 2025, nós vamos viver governados pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo, a palavra que Deus coloca em sua boca são palavras de vida. O que nós liberamos sobre nós e sobre o nosso próximo são palavras de bênção. Que possamos estar cheios desse Espírito. Eu não posso. Não podemos trocar essa presença por nada nesse mundo. Diante da tua glória.